Ou você? Oi, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Esperar uns minutinhos pra galera ir entrando. Mas eu estou super animada por esse momento, a minha primeira live. Oi, Gé, oi, Domi. Hello, oi, Ju. Oi, Pedro. E aí, gente? Como que vocês estão essa noite? Animados? Eu sei que tem várias pessoas aqui que já são parte da comunidade Sementes. Quero saber se vocês estão animados para saber qual é o desafio de fevereiro. Eu tô animada para contar. Ah, eu também quero saber se vocês têm ideia do que seja. O que vocês acham que é? E... Ai, obrigada, meu delineado. Eu fiz com sombra. Que eu não sei fazer direito com aquela com tinta. Sou péssima. Me falem aí, o que vocês acham que vai ser o desafio de fevereiro? Treino? Será que vai ser treino? Mas o Mágio também acha que é treino. Podia ser de corrida. Essa é uma boa de corrida. Aliás, falando em corrida, gente, a live não é sobre isso. Eu tenho um assunto pra trazer, mas é só pra gente bater num papo enquanto o pessoal vai entrando. Eu vou participar da minha primeira corrida domingo, junto com a Aninha. E eu tô assim, será que eu vou aguentar correr? Acho que são 5 quilômetros. Será que eu vou aguentar? Não sei. A gente vai ver. Oi, gente. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Feliz demais de ter vocês aqui. Eu vou esperar mais um minutinho e aí a gente começa. Então, o André falou que vai ser mais fácil do que correr sozinha. Essa é a minha expectativa, de que estar com outras pessoas ali me dê um incentivo a mais. Nossa, olha só, a Rê comentou que ela tá assistindo a live correndo. Ela é outro nível. Um dia eu chego no nível dela, ela corre demais. Maratonista, ela dá o nome. Aninha, você tem que chamar a Stephanie pra vir pra correr aqui em São Paulo com a gente. Já ganhou a corrida. Gente, essa corrida definitivamente eu vou estar bem longe de ser em primeiro lugar, mas tudo bem. Gente, sejam bem-vindos, todo mundo. Não vai ser corrida, eu já vou adiantar que o desafio de fevereiro não vai ser corrida, mas eu gostei da ideia. Então aí a gente tem vários meses com vários desafios. Pode ser que em algum mês role a corrida. Então vamos começar. Eu já vou trazer um pouco ali do assunto que eu quero conversar com vocês hoje, mas eu quero ver vocês interagindo no chat. Quero que seja uma conversa, uma troca. Então sejam bem-vindas ao Semeando Bons Hábitos. Vocês gostaram do meu nome? Então, nesse programa eu vou mostrar para vocês como criar bons hábitos em 2025. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, sou fundadora da comunidade Sementes e aqui na live já vi que tem várias pessoas da comunidade, eu estou muito feliz. E hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que eu tenho trazido bastante no meu Instagram, que é como organizar as refeições da semana para manter uma alimentação saudável. Então, quando a gente está falando de organizar as refeições da semana, a gente está falando de planejar antecipadamente o que a gente vai comer, garantindo que a gente tem alimentos saudáveis disponíveis sempre. Independente se a gente está num dia corrido, se, enfim, o caos está acontecendo, a gente tem ali a nossa comida certinho, o que a gente queria comer, o que a gente tinha planejado. Eu quero saber se vocês têm o hábito de se planejar para fazer as refeições ou se é na louca, assim, é no dia, vocês veem o que vocês vão comer na hora. No chat, eu quero desafio de quem consegue dormir mais horas por dia. Olha, eu acho que esse eu ganho. Bom, então aí falando sobre essa parte de refeição, planejar a refeição envolve você escolher quais refeições você faz, né, identificar quais refeições você faz no dia. Então, se eu, por exemplo, tenho como pré-treino, antes de ir para academia, depois eu tenho o meu café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu sei que tem pessoas que fazem um lanche da manhã, tem pessoas que fazem mais de um lanche da tarde, tem gente que come depois do jantar.
Então, quando você vai planejar sua refeição, você tem que pensar quais são as refeições que você faz ao longo do dia, o que e quanto você vai comer nessas refeições. E aqui você não precisa assim, eu tenho que passar no nutricionista para ele me dizer. Não, vocês têm um pouco de noção do quanto vocês comem, né? Em teoria, vocês têm. Tipo assim, no café da manhã você come um pão ou você come 2 pães? Esse tipo de coisa, não precisa ser milimétrico, mas ter uma noção ajuda muito no planejamento. Calma aí, ó. Meu Deus, se for isso o próximo desafio, tô frita. Vocês precisam também fazer uma lista de compras, porque se você está pensando em comprar ali as suas refeições da semana, você precisa ter uma lista ali, fazer a compra, para você ter aquilo disponível ao longo da semana. Eu tô tentando ler o chat. Não defino todos os cardápios da semana, mas deixo umas opções prontas para ir combinando. É isso. Exatamente isso. E aí você também tem como preparar alguns alimentos para já facilitar ao longo da semana, especialmente para quem tem uma rotina muito corrida. Isso ajuda muito. E aí quando a gente fala, né, de planejar a refeição, muita gente acha que assim, eu vou ter que cozinhar no final de semana, cozinhar no domingo, e vou ter que comer comida requentada a semana inteira. Inclusive, tem alguém aqui que não gosta de comer comida esquentada, gente? Porque eu sei que tem pessoas que não gostam sempre de comida fresca. Mas enfim, tem gente que acha que você tem que fazer tudo num dia e comer comida requentada a semana inteira, mas não é bem assim. Você pode adiantar os preparos e, bom, no caso você pode fazer tudo no domingo, no final de semana e ir esquentando ao longo da semana. Isso é o que eu faço, inclusive, eu já postei várias vezes aqui, Aninha, eu odeio comida esquentada. Eu faço igual a Edi, eu faço as marmitinhas na semana. Então, eu já postei aqui pra vocês, né? Eu faço as marmitinhas, eu congelo, e aí ao longo da semana eu vou tirando e esquentando. E pra mim, assim, delícia, eu não me importo. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Mas tem como você se adiantar em alguns pré-preparos. Então, você pode, por exemplo, deixar a carne temperada na geladeira, pra na hora que você for fazer, ela já tá temperada, tipo, já é um belo de um adianto. Se você vai comer um frango desfiado, você pode deixar ele já desfiado, né? Já cozido e desfiado, e aí você só tempera na hora. Você pode fazer hambúrguer caseiro e deixar congelado para depois você só grelhar. Você pode, especialmente vegetais, você pode já deixar tudo higienizado, cortado, cozido, assim, pré-cozido, né? Para isso ajudar ali no dia a dia. Assim, se chegar, por exemplo, um dia à noite, você falar, vou comer uma salada, tenho que lavar o alface, eu tenho certeza que você vai desistir, porque é um baita de um trampo. Então, se você organiza isso para sua semana e já deixa ali as coisas separadas, as frutas cortadas, às vezes até porcionadas, isso ajuda muito, muito, muito ao longo da semana. Uma outra dica também, às vezes, você deixar, se vocês gostam de comer castanha, por exemplo, você pode já deixar a quantidade porcionada, até para você não pegar, por exemplo, amendoim. É o clássico, vou comer amendoim. Aí você fica comendo ali, você comeu 2.000 calorias, porque amendoim é super calórico, e nem percebeu. Se já tá porcionada, você come aquilo e acaba não caindo nesse erro de ir beliscando eternamente. A Ju falou, faço também todo domingo, de segunda a sexta, porém não congelo. Não estraga porque não tiro da geladeira e deixo na parte bem fresca. Assim, na geladeira funciona super também. Eu gosto de congelar, mas eu acho que na geladeira ficaria igualmente bom. E aí, quando a gente fala ainda sobre organizar, muita gente acha que precisa seguir um cardápio fixo, mas é exatamente o que a gente está conversando. Você não precisa ter um cardápio fixo, você não precisa seguir uma dieta. Essa questão do planejamento é para você conseguir ter alimentos disponíveis quando você quiser comer ao longo da semana. Então, assim, eu cheguei do trabalho cansada, eu vou ter que cozinhar minha janta ou vou fazer um miojo? O miojo é muito mais rápido. Então, se você se planeja com antecedência, você consegue já ter alimentos saudáveis disponíveis para você. Vou ler aqui algumas das mensagens. Aqui. Acho melhor congelar as coisas separadas. Eu deveria fazer isso para ajudar na rotina. Não me importa em requentar comida, mas falta o planejamento. Inclusive já dei dicas nos meus stories sobre isso também. Franguinho temperado, porque em 5 minutos você grelha. Gente, a Domi ela é chefe de cozinha. A comida dela é maravilhosa e ela dá dicas muito, muito boas mesmo. Aí tem que chamar a Dominique na live. Nossa, Domi, bora fazer uma live juntas? Pra você depois ensinar a gente a fazer umas marmitas boas e saudáveis. Gente, ela cozinha bem demais. Enfim, também muita gente não se planeja porque acha que vai gastar muito tempo cozinhando. Só que é um negócio que é para ser rápido, assim, é rápido para planejar e é mais rápido ainda para você manter isso ao longo da semana. A Edi falou, tenho dificuldade com arroz congelado, mas feijão, molhos, carnes super dá certo para mim.
E arroz é um negócio, em teoria, né, fácil de fazer, né, rápido de fazer. Então, às vezes, você deixar o arroz para fazer é tranquilo. Queremos uma live da Domi. A Yas falou, eu também quero uma live da Domi. Dominique, não foge não, minha filha, volta aqui. E aí, assim, gente, qual que é a diferença de você organizar uma refeição, planejar ali as suas refeições da semana ou de você seguir um cardápio fixo? E eu tô focando nessa parte do cardápio fixo porque muita gente tem medo, assim, tipo, fala em cardápio, a pessoa acha que é aquelas dietas que, pô, eu não quero fazer dieta, não é meu foco. Mas em planejar um cardápio, você consegue manter a variação que você quiser, você consegue ter, como fala? Você consegue adaptar, substituir, você não depende ali, você não precisa seguir aquele cardápio à risca. É muito mais para você ter um direcionamento ao longo dessa semana. Isso aí, Dami, vai ter que postar mais dicas. E como eu estava falando, né? Por que é importante organizar as refeições? É justamente para você ter a comida sempre acessível, de forma simples, sem sofrimento. Então imagina você, principalmente quem mora em São Paulo, eu sei que bastante gente daqui é de São Paulo, você acordou cedo, aí você pegou trânsito para ir para o trabalho, você trabalhou, teve que lidar com um monte de gente chata. Pessoas do meu trabalho não são vocês são legais, mas assim, um monte de estresse no trabalho, pegou trânsito para voltar, ficou 2 horas no trânsito. Aí você chega em casa cansada, vai tomar banho, vai pegar a comidinha ali na geladeira e não tem comida. Aí você tem a opção de fazer comida na hora, você pode pedir um delivery, entrar no iFood e pedir, ou você pode sair no restaurante. Sair pro restaurante você não vai, porque você já está de pijaminha depois do banho e tá cansada. Aí você fala, pô, pra fazer comida eu vou demorar um tempão pra cozinhar tudo, pra cortar, pra preparar as coisas, e aí você vai no iFood. Aí no iFood sempre tem, né, a seção lá de comida, vai demorar 1 hora e meia pra entregar. O McDonald's demora 20 minutos, aí você vai no McDonald's, você nem tava com vontade de comer McDonald's, e vai ter que comer porque você não se preparou para comer alguma coisa saudável, você não preparou, não planejou suas refeições. A Steph falou aqui, a Flávia falou aqui que é um e-book de marmitas fit. Eu acho super que a Domi poderia fazer isso pra gente. E a Steph falou que tá viciada na salada da Aninha, e eu concordo. Eu sei qual é, eu sei qual que é, eu concordo. Ela é muito boa. E aí, até falando de salada, gente, eu vou puxar pra vocês. Lá no começo da pandemia, que daí foi quando eu comecei a fazer home office, eu fiquei pensando, né, pô, já tô em casa, não tenho motivos para não comer salada. Vou começar a fazer minha salada. Aí tinha lá os potinhos todos separados, o tomate, beterraba, alface, vagem, enfim, várias coisas, tudo separado por potinho. Aí chegava na hora do almoço, eu chegava pra preparar a salada, pô, eu tava com muita fome, eu não queria parar pra abrir potinho por potinho e montar a salada no meu prato, então eu acabava comendo sem salada e isso ficava pra depois. Ou então, mesmo quando eu tava assim com disposição pra montar a salada, às vezes eu tinha pouco tempo, eu tinha meia hora pra almoçar porque eu ia ter uma reunião, e aí nessa de tipo assim, tem que comer rápido e eu demoro pra comer, eu acabava ignorando a salada. Aí eu falei, isso não tá funcionando, não está funcionando, eu tive a ideia de montar a salada e já deixar pronta para comer, assim, já dentro do potinho, tudo que eu ia comer de salada, pro almoço e pro jantar. Comecei a fazer isso de manhã, no dia, né? Preparava pro almoço e pro jantar, depois eu comecei a preparar no dia anterior, então eu preparava como se fosse hoje, terça-feira, eu já deixava pronta pro almoço e pro jantar de quarta-feira, e isso me ajudou muito a consumir, porque quando eu chegava para almoçar, não tinha motivos para eu não comer. E aí eu comecei a postar mais vezes, até mostrar aqui pra vocês os meus potinhos de salada que eu deixava pronto. E assim, isso já eu venho fazendo por anos e tem me ajudado muito no consumo. Enfim, e aí, numa dessas mostrando, algumas pessoas me mandavam mensagem de eu queria também comer mais salada, mas eu não consigo. E a minha dica era sempre essa: se planeje para deixar as coisas prontas. Se você não consegue fazer isso todas as noites, você pode fazer para 2, 3 dias seguintes. Eu hoje faço para 2 ou para 3 dias. Então, por exemplo, no domingo eu já preparo para minha salada de segunda e de terça. Aí hoje eu vou preparar de quarta e de quinta. E de quinta eu preparo para o final de semana. Inclusive, as pessoas estão falando aqui da salada da Aninha. E ela também, e foi uma das pessoas que a gente conversou sobre isso, sobre deixar e sobre como isso ajuda a você, como te ajuda a comer mais salada. Aninha, eu vou falar de você aqui, tá bom? Então tá bom, não vou nem perguntar se eu posso, eu só vou sair falando. Salada, gente. A Aninha falou que ela não gostava de comer, ela não comia de jeito nenhum.
E aí eu mostrei pra ela, acho que foi até um dia que eu fui na sua casa, né, Aninha, que eu tava lá comendo, aí vocês pegaram pra experimentar. Era salada normal, tipo, com todos os ingredientes que eu queria colocar na salada, e normalmente eu como salada sem tempero, e aí eu tenho fases, às vezes eu quero botar um tempero de iogurte, às vezes eu quero botar um tempero de limão, mas nessa época eu estava com o molho do Outback. Sabe aquele molho da cebola do Outback? Eu amo, que ele é meio apimentadinho. Eu adoro. E aí eu comecei a colocar aquilo na salada, um pouquinho só pra dar um tempero, pra dar uma variada ali. E aí a Aninha provou e ela amou isso. Aí às vezes eu coloco também macarrão, então ela até, esses dias pra trás, ela ensinou a fazer essa salada, colocando lá um pouquinho de macarrão, de frango desfiado, um pouquinho desse molho, que é um molho bem gostoso, e assim, a salada fica perfeita. É claro que quando tem molho, aumenta as calorias, mas é que às vezes assim, você colocando uma quantidade pequena, você consegue ir adaptando o seu paladar para gostar mais de salada, que é uma coisa que não é todo mundo que gosta. Então, às vezes é um meio que você usa para consumir mais salada e com o tempo você vai reduzindo o molho. É tipo açúcar café com açúcar, sabe? Tem gente que toma com açúcar, aí vai diminuindo, aí depois, sei lá, troca por adoçante e eventualmente consegue tomar café sem açúcar. Eu acho que isso serve também um pouco ali para salada, para alimentos mais saudáveis que não é todo mundo que gosta. Vamos ver. O editor é burro aqui. Aí tem gente que já vende picadinha no supermercado, sim, tem vários mercados que já deixam as saladas prontas, assim, para o consumo. Então, assim, tem muita opção. É, eu acho que, assim, super dá para fazer, meio que você precisa entender como vai funcionar melhor para você. Por exemplo, quando coloca macarrão e frango desfiado, eu acho que muda completamente. Acho que faz toda a diferença, sabe? E especialmente agora nesses dias que tá muito quente, na minha opinião, fica uma salada perfeita. Super fresquinha e já é a refeição, assim, dependendo do volume de salada que você come, já é a refeição ali pronta, é, com frango, com macarrão, macarrão até frio, assim, sabe uma salada de macarrão, só que com mais salada do que macarrão? Gente, eu adoro, eu gosto muito. Então, enfim, tem vários jeitos de comer salada e eu acho que a Domi, coitada, eu não combinei nada com ela, mas ela vai ter que ajudar a gente a pensar em formatos de saladas também, para todo mundo conseguir comer. Mas enfim, é muita gente, quando a gente está falando sobre organizar as refeições, tem gente que vai falar assim, eu não tenho tempo. Minha rotina já é corrida, eu não consigo parar para ficar planejando o que eu vou comer. A parte do planejamento, gente, é muito rápida. Tipo assim, a parte que você para pensar o que eu vou comer na semana, ela vai te demandar um pouco mais de tempo na primeira vez e depois meio que é a mesma coisa. A menos que você mude muito a sua alimentação. Mas a maioria das pessoas seguem um padrão de alimentação. Então, café da manhã, provavelmente você come coisas muito parecidas todos os cafés da manhã. Almoço, a mesma coisa, vai mudar o tipo de carne, vai mudar ali às vezes um dia vai ser arroz, outro dia vai ser macarrão, mas o formato é meio que o mesmo. Então você não gasta tanto tempo planejando o que você vai comer. Aí assim, a parte de adiantar preparo é algo que às vezes vai tomar um pouquinho de tempo ali do dia que você for fazer, só que isso vai adiantar muito a sua vida no dia a dia, na hora do preparo. Então, assim, de fato é uma coisa que você vai investir seu tempo um pouquinho em um dia para te ajudar todos os outros dias. E fora que quando você não planeja as coisas, você acaba perdendo mais tempo, porque ou você tem que preparar tudo de última hora, você tem que ficar decidindo de última hora, e isso já é um estresse a mais no seu dia que você pode evitar. Ô, gente, eu tô revezando entre passar o conteúdo e ler o chat, tá? Pra gente conversar. Essa com macarrão é ótima, eu também amo. Inclusive, é da minha semana salada de macarrão com repolho, cenoura. Hoje o repolho é cru? Achei interessante. Não tenho costume de comer repolho. Me conta aqui se ele é repolho cru. Aquela com alface romana ficou muito boa. Eu acho que se as pessoas não têm tempo na sua rotina pra comer bem, desculpa, mas tá vivendo errado. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, eu vou aplaudir com os pés aqui, ó. Maravilhosa. A Domi falou tudo. Gente, vocês têm que comer bem. Cuidar desse corpinho, entendeu? Olha só. Temperar salada com caldo de feijão. Vocês já fizeram isso, gente? Jogar feijão em cima do alface? Se eu comer repolho. Se eu comer repolho, cai a casa. Ai, gente, socorro. É... Enfim, aí quando a gente fala de. Ai, gente. Falando. Não, e pior que. Eu vou tomar água. Porque quando eu começo a rir, eu não paro mais. Calma aí.
Aí quando a gente fala de organizar as refeições, tem gente que vai falar assim, mas é que eu não quero comer a mesma coisa todo dia. Só que, gente, você, pra planejar a sua semana, as suas refeições, você não precisa planejar que você vai comer a mesma coisa todos os dias. Por exemplo, eu passei com um Nutri recentemente e eu tenho comido a mesma coisa todos os dias porque eu gosto. Então, assim, num dia eu sempre como arroz e alguma carne e macarrão e alguma carne. Tipo assim, por exemplo, hoje eu almocei arroz com carne moída e feijão e eu vou jantar macarrão, ervilha e frango. É sempre isso em ordens invertidas todos os dias. Mas não significa que, porque eu faço isso, todo mundo precisa fazer isso. Você pode se organizar e, enfim, fazer mais opções, ter mais variedades. Eu acho que isso está totalmente sob o seu controle. Essa parte de planejar vai te possibilitar, inclusive, pensar em mais opções. E aí, por exemplo, eu já mostrei pra vocês que eu gosto de deixar tudo nas marmitinhas prontas, mas não é a única opção. Eu acho que foi até a Edi que comentou aqui no chat que ela gosta de deixar os alimentos congelados separados. Essa também é uma opção. Então, ao invés de você já deixar o arroz e a carne juntas, como eu faço, você pode deixar só a carne, só o macarrão e aí já deixar ali as opções separadas para que no dia você tenha opção de variar. Tipo, hoje eu quero comer arroz com carne, amanhã eu quero comer macarrão com carne. E tá tudo bem. Aí, assim, eu sei que muita gente aqui mora com outras pessoas, né? Com a família, com amigos e tal. E aí muita gente vai pensar assim, mas planejar é difícil pra mim porque eu moro com outras pessoas, aí eu não consigo manter ali um planejamento que eu vou ter que mudar a dieta de todo mundo. E assim, acho que é um fato, todo mundo vai concordar que não dá pra você obrigar ninguém a fazer nada. Então, se você mora ali, se você quer mudar sua alimentação, quer ter uma alimentação mais saudável, não adianta pensar que todo mundo da sua casa vai querer fazer isso também, porque não vai. Então, você precisa pensar no que você vai comer, mesmo que isso seja diferente do que as pessoas vão comer. É claro que para algumas pessoas, né, quando a pessoa cozinha, ela teria que fazer duas comidas separadas, às vezes não, é uma adaptação que você faz. Então, por exemplo, se é um dia que você pensou em fazer um frango frito ali para sua família, esse mesmo frango você pode fazer assado. Ou é um dia que você pensou em fazer um macarrão com um molho branco para sua família, que é uma coisa às vezes mais que você não quer comer, tipo assim. E não é que não pode, é que às vezes você não tá afim de comer, tipo assim, eu quero coisas menos gordurosas. Você pode fazer um macarrão com molho vermelho, ou então um macarrão só ali no alho e pouco óleo. Então, assim, tem como você adaptar sem que isso interfira na sua rotina da família, sem que isso te dê um trabalho muito maior e sem que as pessoas fiquem bravas com você porque elas não querem seguir essa dieta e você tá obrigando. Essa dieta, na verdade, é esse plano, é isso que eu tô dizendo. Assim, quando a gente vai fazer um planejamento, normalmente a gente vai pensar em alimentos saudáveis. Dificilmente a pessoa vai planejar, eu vou planejar as minhas refeições da semana comendo no McDonald's. Não. Normalmente vai ser coisas um pouco mais saudáveis. Deixa eu ler o chat aqui. Faço tudo cru, estou de dieta, então só tempero com tempero natural. Tudo raladinho para não ficar com gosto muito enjoativo. Adorei a dica, Ju. Vou acrescentar o repolho cru. Cortada bem fininha, maravilhosa. Vamos ver aqui. A Domi falou, vou voltar com as receitinhas saudáveis em 30 minutos. No caso, faço em 20, mas coloco 30 pra vocês. Domi, eu gostei, tá? Faça receitinhas pra quem não é boa de cozinha e pra quem é enrolada. Então faça aí de um jeito prático, gente. Eu tô aprendendo, mas eu sou meio ruim na cozinha. Mas, ó, vocês estão vendo, até eu que sou ruim na cozinha, né, que eu não tenho muitos talentos culinários, eu consigo planejar minha dieta, então, assim, certeza que vocês vão tirar de letra. A Lari falou, aqui em casa, se eu tô de dieta, até os gatos estão. Coitados. Mas tá certo, é isso aí. Boas influências. E aí, quando a gente pensa ali em planejar... Olha só, todos os dias eu como alface, tomate e cebola no refeitório da empresa. Eles já têm até crachá. Onde que as pessoas mais erram quando elas tentam planejar as refeições? Organizar, deixar tudo arrumado ali para a semana. Às vezes elas querem planejar de uma forma rígida demais. Então elas querem assim, vou seguir um cardápio fechado, e aí, assim, no meio da semana você já enjoou. Não, todo dia eu vou comer frango no almoço e no jantar. Aí chega no meio da semana, você já não aguenta mais olhar para o frango. Então, assim, é importante você pensar num cardápio flexível.
em alguma coisa que em opções diferentes ao longo da semana. Então, se você vai fazer frango, não faça só frango para sua semana inteira, que você não vai aguentar. Coloca aí frango, uma carne, se duas carnes não são suficientes para você, bota uma terceira, bota um outro tipo de carne, um tipo de peixe. Escolha as categorias de alimentos colocando mais opções, sabe? Então, assim, vou comer arroz. É que arroz é fácil comer todo dia, né? Mas aí, de repente, assim, eu vou variar o arroz com o macarrão. Esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto de colocar frutas na salada, ainda mais nesse calor. Gente, nossa, o que aconteceu? Vocês estão me vendo bem? Eu botei alguma coisa aqui. Ué, eu tô escura, gente? Parece que eu tô escura. Tipo assim, a tela foi escura. Será que eu tô escura? Me respondam aqui. Enfim, eu gosto de colocar fruta na salada, ainda mais nesse calor. Eu acho muito chique. Eu queria. Teve um dia que eu pedi uma salada que veio com manga e eu fiquei surpresa de ter gostado muito. Inclusive, me falem aí, que frutas são boas pra colocar na salada? O Rafa perguntou, vocês fazem as marmitas em algum dia específico? Eu fico sempre postergando de fazer e por isso nunca começo a fazer as marmitas. Eu gosto de fazer de final de semana, então eu faço ou no sábado ou no domingo. Normalmente no domingo, mas, por exemplo, domingo passado eu tinha um aniversário, aí eu fiz no sábado, já deixei tudo prontinho no sábado. Ai, gente, escureceu. Socorro, o que eu fiz? Peraí, será que é? Ai, eu botei um filtro sem querer. Ai, pronto. Sem filtro. Foi sem querer, gente. A Isa falou que a live tá travada pra ela. Ó, a Lara, eu compro as marmitas da minha mãe, mas organizo meus lanches e frutas tudo no domingo. Ai. Ó, manga na salada. Gente, eu gostei quando eu comi manga na salada. Acho que eu vou aderir. Figo vai bem. Abacaxi. Ai, abacaxi não sei. Será? Gente, figo eu achei tão chique. Chique. Manga verde na salada. Nossa, achei chique. Vou testar, eu conto pra vocês. Não sei se eu gostei muito da ideia do abacaxi, não. É que eu não sou muito do abacaxi. Aí tá todo mundo falando abacaxi, agora eu vou ter que provar, porque tá todo mundo assim, abacaxi, abacaxi, vou provar abacaxi. Na salada, né? Óbvio que eu conheço o sabor de abacaxi. Alho granulado, limão e ketchup. Nossa, que diferente esse tempero. É tudo junto, Ju? Ó, a Yas, ó, eu não sou do time de fruta na salada, eu também não. Mas esses dias eu provei a manga e ficou boa. Tipo assim, deu uma adocicada, mas bem pouquinho, ficou gostoso. Aí, gente, falando ali, né, de erros que as pessoas cometem quando elas estão organizando as refeições, planejando as refeições da semana. A pessoa quer mudar tudo de uma vez. Ela, tipo assim, ela toma café da manhã com pão com Nutella, almoça McDonald's, de lanche da tarde ela come uma traquinas e à noite ela come uma pizza. E aí, de repente, ela resolve que ela vai ter a dieta mais saudável do universo. E é óbvio que isso não é sustentável. Então, assim, se você quer comer mais saudável e tem uma alimentação muito assim longe do saudável, comece aos poucos. Não tenta mudar tudo de uma vez, que dificilmente você vai conseguir manter isso. Você vai ficar desesperado no terceiro dia. Então, começa aos poucos, vai mudando, muda uma refeição, escolhe aí, muda seu almoço, e aí quando você sentir que assim já tá mais tranquilo o seu almoço diferentão, né, mais saudável, você vai mudando as outras refeições. Não tenta ser muito radical, mudar tudo de uma vez. Ô, William, jatobá na salada é bom. Ai, gente, socorro. Deixa eu ver aqui, ó. Meu pai sempre usa frutas na salada, manga, laranja, uva verde, até morango. Nossa, uva verde, que diferente. Tangerina, kiwi. Não, vocês estão falando todas as frutas. Todas as frutas vai bem na salada. Adoro fruta de salada. Ô, Ju, você tá perguntando o que é jatobá? Não liga pro William, não. Que ele é dodói da cabeça. Não liga, não. Aí, assim, outra coisa que as pessoas cometem um erro quando elas tentam planejar as refeições, elas não levam em conta a rotina real. Então, assim, uma coisa muito importante que vocês têm que considerar é que não é a dieta, tipo assim, o planejamento que tem que. Não é só a rotina que tem que se encaixar no seu planejamento, e sim o seu planejamento que tem que se encaixar na sua rotina, entendeu? Então, assim, se você pensa, eu não quero deixar nada pronto, no dia eu dou conta de fazer ali o arroz, o feijão,
E a minha carne? Aí chega o dia que você precisa fazer, né? Você tá trabalhando, deu o horário do seu almoço, só que daí você não tem tempo de fazer um xixi, que você tá atolado de coisas, e você acha que você vai ter tempo de fazer o seu arroz, seu feijão e sua carne? Não vai. Então, assim, não adianta você não levar em conta a sua rotina real. Se você tem uma rotina muito corrida, é importante você deixar as coisas prontas ou quase prontas para que você no dia a dia consiga comer aquelas comidas que você se planejou. Sempre lembrando que o seu planejamento ele tem que se encaixar na rotina que você já tem e não o contrário. O contrário é muito difícil, só se você tiver uma vida de atleta, que daí, tipo assim, você vive ali para treinar e para se alimentar. Caso contrário, você precisa pensar na sua rotina real e se planejar ali nas comidas. Vamos ver. Morango. Eu tô me sentindo um peixe fora do aquário, não consigo comer nenhum tipo de salada. Não, Débora, a gente vai ter que mudar isso. Porque assim, tudo bem você não gostar de várias coisas de salada ou das coisas mais comuns, mas tem muitos vegetais, tanto de salada como de legume cozido, assim, de vegetal que você cozinha. E alguma coisa você vai ter que gostar. A gente vai encontrar esse alimento que você goste. Mesmo que você não seja o mais fã do mundo, assim, alguma coisa que você consiga comer, a gente tem que achar. Ó, a melhor fruta para comer em salada é a manga palmer. Já passei várias saladas com... Ai, gente, tô eu lá de escura de novo. Oh, misericórdia. Peraí, agora foi. Agora eu já sei. Instagram não me pega mais. Acho que frutas ácidas fica bom em geral. Também dá pra fazer molho pra salada. Ó, Domi é top pra fazer marmita, 100% aprovada. Boa. Outra coisa, gente, que as pessoas erram quando tentam se planejar para fazer planejar as refeições, né? A pessoa ela não faz uma lista de compra eficiente. Então ela planejou, ela já sabe o que ela vai comer na semana. E aí ela conta com a memória dela quando ela chega no mercado. E não vai dar certo. Se você não tiver a lista do que você precisa comprar com as quantidades, dificilmente você vai acertar. Às vezes você até lembra os alimentos, mas aí você não lembra a quantidade. Aí você compra lá 1 quilo de frango, mas na verdade você precisava de 1,5 kg. Vai chegar no meio da semana, você não tem frango. É só ir no mercado e comprar. Querida, com a rotina corrida que você tem, você não vai no mercado comprar. Então, assim, se planeja, faça a lista. Eu gosto de usar uma planilha. Então, nessa planilha, eu já coloco ali tudo que eu vou comer na semana, com as quantidades. E aí, a planilha, eu já fico ali numa das colunas da planilha. Tudo que eu preciso comprar no mercado. Tipo assim, né, todos os alimentos que eu vou comer. E aí, alguns itens eu não compro toda semana, tipo arroz, por exemplo, que dura muito. Então, eu já deixo ali, coloco um check em tudo que eu preciso comprar. E é isso, estou pronta para ir no mercado sem chances de errar. Deixa eu ver aqui o chat. Salada de grão de bico com palmito é um luxo. Vou me esforçar. Eu odiava salada, aí fui misturando com proteínas, molhos e hoje vai. Falar, é isso aí, é isso que eu falei, sabe? Por exemplo, quando eu dei o exemplo do molho do Outback. Mas é calórico o molho. Sim, mas não é para você comer o resto da sua vida. É para você aprender a comer salada. Aí você vai tirando, uma hora você consegue comer. Você já se acostuma com a textura, que é uma textura diferente, assim, de outras coisas. Salada tem textura de salada. Então, assim, você vai se acostumando ali com um saborzinho, e aí, eventualmente, você vai tirando essas coisas e consegue comer salada. Macarrão de abobrinha, é vegetal, panqueca de abobrinha, é maravilhoso, tem que ser criativo. Porque se for só salada comum, é chato mesmo. Pra quem não gosta de salada, é legal comer alface americana. Sim. Tô vendo que realmente vai ser um desafio. Só como salada quando tô com paciência. Como assim? Coitada da salada, gente. Não discrimine a salada. Sejam amigos da salada. Brincadeira. Eu também, por um tempo, eu deixei de comer, assim. Aí, só que não é que eu não gostava, é só que eu não comia com tanta frequência, mas é muito hábito. Hoje, por exemplo, quando eu não como, eu realmente sinto falta. Porque, de fato, vira um hábito na nossa vida. Especialmente quando tá calor, nossa, aquele fresquinho eu acho muito bom. Aí uma outra coisa, assim, que... Ai, peraí, gente, tomar. Um outro erro que as pessoas cometem é a pessoa, ela planeja tudo, tá tudo lindo, só que ela não prepara nada antes. Que é o que eu falei, ela deixa pra fazer na hora, ela conta com a sorte que a rotina dela vai estar calma o suficiente pra ela preparar no dia.
Só que a gente sabe que a nossa rotina é muito corrida da maioria das pessoas. E assim, tem muitos imprevistos. É uma chuva que dá, é a energia que acaba, é o filho que precisa de algo, é o seu trabalho que está te demandando mais do que você esperava. Então, assim, é importante você deixar ou as coisas prontas ou minimamente preparadas para facilitar a sua vida. E por último, assim, de erros que as pessoas cometem, elas não revisam o planejamento. Então, assim, ela fez o planejamento da semana e aí na semana seguinte ela não revisa o que não deu certo para trocar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Eu tinha que comer frango lá, né? Me planejei, comprei a quantidade de frango, sei lá, acho que era tipo 1,5 kg. Aí fiz 1,5 kg de frango. Sobrou muito frango. Depois que estava pronta, montei minhas marmitas, sobrou muito frango. Então, assim, é importante você revisar na semana seguinte para ver o que não deu certo. Aí eu vi, 1,5 kg de frango é muito, eu não como isso, eu preciso de tipo 1,1 kg. E aí você vai revisando e cada vez que você vai fazendo isso, vai ficando mais fácil o cardápio, tipo assim, o planejamento da semana seguinte, sabe? Porque você vai, tipo assim, tirando as arestas ali, deixando bonitinho. A única coisa que eu consigo comer é abóbora madura amassadinha no feijão. Oh, meu Deus, de resto, só ânsia e frustração. Gente, eu mudei. O desafio de fevereiro, que eu nem passei ainda, vai ser ajudar o André a comer salada. Boa, gente. E aí, assim, de quanto em quanto tempo eu preciso planejar as minhas refeições? Eu acho que isso é muito. É bem pessoal, mas eu recomendo que seja semanalmente. Por quê? É um tempo suficiente para você ver se funcionou ou se não funcionou. Tipo assim, se o planejamento deu certo, ou igual eu falei, né? Eu errei na quantidade, eu não gostei. Gente, teve um dia, não sei se vocês lembram, eu postei um story fazendo peixe, achei que eu tava arrasando. Nossa, eu amei ali, eu fazendo peixe e tal. Eu comi 2 dias aquele peixe. Depois eu não aguentava mais aquele peixe. E ainda bem que era pouco. Acho que deu para 3 ou 4 marmitas. Eu não estava mais aguentando mais. Não estava aguentando mais aquele peixe. Aí é esse tipo de coisa que eu falo. Você vai revisando ao longo da semana. Então, por exemplo, para mim, não dá pra eu botar esse peixe na marmita, porque eu não gostei do jeito que ficou. Eu não sei se foi o tempero, não sei se foi, sei lá, o modo de preparo. Mas é isso. Se eu me planejasse pro mês inteiro, tivesse feito peixe pro mês inteiro, eu ia morrer com aquele peixe. Então, não rola. Eu acho que semanalmente é um bom período ali, um bom intervalo pra você ir fazendo e planejando suas refeições. Aqui, ó. Quando o cérebro percebe a textura, dependendo do sabor, a ânsia é certa. André, precisamos entender essa ânsia toda. Vamos tentar ver alguma coisa pra você conseguir. Só pelo sorte de vocês, já tô quase mordendo uma couve. Amei. Beleza, então aqui a gente tá falando de planejar as refeições semanalmente e as compras no mercado, né? De quanto em quanto tempo eu vou no mercado. Eu também acho que se você tá planejando semanalmente, você, né, tem que ir no mercado semanalmente. Alguns itens você não vai comprar toda semana, igual eu falei, o arroz, ele rende muito, porque ele absorve água quando você cozinha. Então, provavelmente você vai comprar um arroz, ele vai durar muito tempo. Mas carnes, especialmente hortaliças, vegetais, frutas, é legal você comprar toda semana ou a cada 15 dias, né? Mas acho que toda semana, se você puder, é o ideal, porque você mantém sempre fresquinho, sem chance de estragar, enfim. Acho que fica até mais fácil de comer. Então, eu recomendo que seja feito um planejamento e as compras no mercado semanalmente. Em relação a congelar ou não refeição, se você vai se planejar, se você está fazendo ali para a semana, dependendo, você não precisa nem congelar. Eu faço para a semana, eu gosto de congelar. E aí, assim, eu congelo as refeições da semana e eu tiro um dia antes. Então, por exemplo, hoje eu tirei o almoço meu almoço e meu jantar de amanhã. E aí deixo na geladeira, ele vai descongelando e a comida, quando eu esquento, na minha opinião, tá super fresquinha, tá ótima pra comer. Eu adoro. Deixa eu ver aqui os comentários. Couve-flor, dá pra fazer uma espécie de arroz, fica muito bom também. Couve-manteiga, na manteiguinha refogado. Né, pra quem não gosta de comer verduras e legumes, pela textura ou pelo sabor individual, faço uma sopa de legumes. Dessa conversa eu não participo, pois não gosto de sopa. Ai, gente, não sei. Não gosto. Eu gosto mais quando tipo creme, sabe? Mais espesso eu gosto, mas de sopa, difícil pra mim. Não sou muito fã de sopa. Me falem aí pessoas que também não gostam de sopas. Não me deixem sozinhas nesse meu mundo, no meu mundo de não gostar de sopa. Beleza.
Então, tá bom, eu já convenci vocês que é legal planejar as refeições, organizar, já mostrei que é fácil e tudo mais, mas como que você faz para organizar isso na prática, né? Porque o nosso negócio aqui é na prática, é igual a leitura que a gente fez em janeiro. Não adianta só falar o como ler, a gente tem que, de fato, botar a mão na massa e tem que ler. Isso sopa não é janta, concorda? Sopa não é janta. Eu gosto de usar planilha. Então, igual eu falei pra vocês, eu tenho uma planilha que eu coloco ali as minhas refeições, os alimentos, a quantidade que eu vou comer. E tem uma coisa muito importante que vocês precisam considerar na hora dessa planilha. Tanto o fator de desperdício quanto o fator de cocção. Então, o fator de desperdício é o quanto daquele alimento é perdido. Isso funciona especialmente para hortaliças, para frutas. Então, por exemplo, se eu quero comer 100 gramas de melão todos os dias, nos 7 dias na semana, eu preciso de 700 gramas de melão, concordam? Mas aí, adianta eu comprar um melão de 700 gramas? Não, porque daquele melão, se eu comprar ele inteiro, fechado, né? Muito dele é casca e muito dele é semente. O melão tem mais ou menos 60% de aproveitamento. E aí tem valores, né, específicos para isso, médios. Então eu preciso considerar que para eu comer 700 gramas de melão, eu tenho que comprar um melão maior do que 700 gramas. E aí nessa planilha ele já me dá esse valor. E o fator de cocção é que alguns alimentos você ganha ou perde água na cocção. Então arroz, por exemplo, eu vou comer 75 gramas por dia. Se eu fizer 75 gramas de arroz, vai ser um mundaréu de arroz, que ele ganha água e ele fica mais pesado. Então você precisa considerar isso também para você não comprar muita comida e ficar sobrando comida no armário porque você não considerou esses fatores. E aí nessa planilha que eu uso, ele já me dá esses valores e me ajuda a entender o quanto eu preciso comprar de alimento cru. Entendeu? Então, isso é legal. Esses fatores, tanto de cocção quanto de aproveitamento, esses fatores, não sei se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar, ele não vem da nossa cabeça. Quer dizer, ele até veio da cabeça de alguém, mas não da minha. Tem na internet, você consegue ver lá, tipo, fator de cocção do arroz. Eu acho que do arroz é 2,2, sei lá. Do macarrão, que também incha. Da carne, a carne perde o tamanho, né? Tipo, ela reduz o peso. Eu vou mostrar pra vocês na minha planilha. Mas deixa eu ler os comentários. Já ia me sentir um nojentinho dizendo que não gosta de sopa. Ai, mais um que não gosta de sopa. Eu faço uma farofa de legumes, fica sensacional. Ai, gente, farofa não tem erro. Na pandemia eu jantava sopa todos os dias, ai, quem me dera. Não consigo sopa, me dá ânsia, textura molhado com sólido. Ai, Ju, eu acho que é exatamente isso. Amo comer com pãozinho, eu amo sopa e eu janto assim. Sopa é demais. Eu dando bloco todo mundo que gosta de sopa. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu acho que pipoca não é janta. Eu acho que você tá errado, Doni. Pipoca é passatempo pra mim. Pipoca me dá a sensação que enchi barriga de vento. Compartilha essa planilha aí, minha prefeita. Já falei pra vocês, né? Não sou nenhuma blogueira, sou prefeita. A sopa é um acompanhamento, normalmente uma entrada, então ajuda pra quem não consegue comer a salada com acompanhamento. Planilha. Pipoca, por algum motivo, me deixa extremamente inchada. Aí a casa cai. Essa planilha já vira anexo do e-book da Domi. Order Bump. É isso aí, bora, Domi. Cadê esse e-book? A gente já fazer aqui a divulgação. Tem uma amiga que só vive de pipoca e berinjela. Como assim? Como isso funciona? Gente, vou mostrar. Não, mas antes de eu mostrar minha planilha, eu vou fazer um suspensezinho aqui, ó. Olha só, até abri ela, que tomara que dê pra vocês verem. Mas assim, um passo a passo ali, bem prático, de como você organiza as suas refeições. Então você vai escolher o dia que você vai planejar. Recomendo o fim de semana, para quem folga no fim de semana, é um bom dia, porque é o dia que as pessoas normalmente têm mais tempo. Então você vai planejar, montar ali sua planilhazinha, ver o que você precisa comprar, o que não tem na sua casa, né? Você vai definir sua refeição, montar sua lista de compra. Você vai no mercado comprar, e aí você vai fazer esses preparos antecipados. Aí você vai decidir aí na sua casa se você gosta de congelar a comida e já deixar pronto, que é o método que eu uso, facilita muito a vida. Depois é só botar 1 minuto e meio no micro-ondas e tá pronto para comer. Ou se você não gosta de comer comida requentada, se você vai deixar as coisas cortadinhas, temperadas, para já facilitar a rotina no dia a dia. Legal você ter também opções rápidas para os dias corridos. Então, assim, bota um franguinho desfiado, já deixa ele pronto na geladeira para um dia que você não conseguir fazer, mesmo que você só tenha que passar o bife. Eu não consigo, tô sem tempo. Já tem esse frango desfiado para você comer com rapidez, alguma coisa bem fácil. E ajuste os seus planejamentos sempre que necessário. Sopa não é janta, tô nesse time. É isso. Agora eu vou mostrar para vocês a minha planilha.
Olha só, vamos ver se dá, me avisem se dá pra ver, tá? Acho que vai ser melhor, acho que vai ser melhor assim. Então, ó, nessa planilha, calma aí. Vocês conseguem ver a minha planilha? Esperar vocês me avisarem. Eu coloco aqui nessa primeira as refeições que eu vou fazer. Aí eu boto os alimentos que eu vou comer em cada uma dessas refeições. O quanto eu vou comer por dia. Por exemplo, o ovo, eu como um ovo. A clara de ovo são 90 gramas. Que eu compro aquela clara pasteurizada, sabe? Espelhada, mas sim. Então, enfim, gente. Acho que dá pra entender mais ou menos a ideia, né? Aí, tipo assim, quantos dias na semana eu vou comer? Tipo, normalmente eu como a mesma coisa do café da manhã, igual todos os dias, então são 7. Aí a planilha me calcula pra mim quantos eu preciso na semana. Então eu preciso de 7 ovos e eu preciso de 630 ml de clara pasteurizada. Aí aqui eu coloco o fator de aproveitamento, que foi o que eu expliquei pra vocês, e o de cocção. No caso do ovo, que é o que eu tô dando exemplo, não tem, né? Tipo assim, eu não preciso considerar porque é um ovo é um ovo, e a clara pasteurizada ela vem líquida na garrafa, então não tem perca. E aí aqui nessa coluna rosinha, tem o que eu preciso comprar, a quantidade total da semana que eu preciso. E aí aqui eu vejo o que tem na minha casa e o que não tem eu vou precisar comprar. Então, por exemplo, clara de ovo não tem, eu vou precisar comprar para semana que vem. Então, no caso, eu comprei para da semana passada, eu vou ter que comprar de novo. Aí eu já deixo marcado e quando eu vou no mercado, já deixo marcado para que quando eu for no mercado fique fácil. Eu já vejo assim, isso aqui arroz não preciso comprar, tem 1 bilhão de quilos aqui, mas a carne eu vou precisar e a clara de ovo eu vou precisar. Gente, clara pasteurizada. Olha, eu não sei se eu tô fazendo uma. Eu dei esse exemplo, né? Agora eu tô até pensando. Eu não sei se é a melhor opção, porque ela não é tão barata. Mas é porque a minha dieta é um ovo inteiro com a gema. E aí acho que são três claras. Só que eu tenho muita dó de pegar essa gema e jogar fora. Então eu prefiro comprar pasteurizada, porque daí é só a clara, tipo uma garrafa de leite, só que é só clara. E aí eu fico com dó de jogar a gema fora. Mas eu não sei se eu tô sendo pouco inteligente, porque não é baratinho, né? Mas também não sei quanto sairia ficar comprando, jogando um monte de gema fora. E eu tenho dó de jogar comida fora. Vamos ver. Planilha do Google X, quando crescer quer ser igual você. E aí, gente, como eu falei, né? Eu não sou uma blogueira, eu sou uma prefeita. E é óbvio que eu vou disponibilizar pra vocês a minha planilhazinha. Olha só, vem comigo, vou mostrar pra vocês. Olha só, fiz aqui, ó, uma introduçãozinha bem bonitinha pra vocês, explicando as coisinhas, dando umas boas-vindas, explicando aqui um pouquinho do que é o fator de cocção e o de aproveitamento, que eu já falei pra vocês. Aí eu deixei aqui. Não pode nem fazer uma omelete? Então, a gema daria pra fazer uma omelete, né? Mas aí, no caso, não pra mim, que não tá na minha dieta, mas pra alguém que queira comer uma omelete com mais gema do que clara. Até daria. E aí, enfim, tem essa aba que eu mostrei, né? Que tem essa introdução, tem o exemplo, que foi o que eu tava mostrando pra vocês, e aqui tem pra vocês usarem e preencherem bem bonitinho, bem legal. E aí, eu deixei aqui, ó, 2 tabelas. Ó, essa tabela não tá focando, garotas. Enfim, gente, não tá. Acho que não tá focando direito, mas tá vendo aqui, ó? Esse é o de fator de cocção, de aproveitamento, e esse é o fator de cocção de vários alimentos. Não tem todos. Se vocês forem me falando ao longo do tempo, até posso ir incluindo os que estão faltando, o que vocês, tipo assim, eu queria, sei lá, jiló e não tem. Aí eu posso botar. Eu botei meio que os principais aqui, depois eu posso ir complementando conforme vocês forem me falando, mas também é super fácil de conseguir. É só você ir no Google e botar fator de cocção do arroz. Aí ele vai te dar lá um número, e é esse número que vocês vão preencher. Então, por exemplo, do arroz, o fator de cocção é 2,5, eu tinha falado 2,2. Aí aqui nessa planilha vocês vão preencher com o número 2,5, e aí ele vai te multiplicar, dividir lá e dar o valor certinho. Enfim, essa planilha eu vou disponibilizar para quem estiver na. Isso é uma mãe. Eu vou disponibilizar para quem estiver na. Tá bom. Para quem estiver na comunidade Sementes. Então, quem tá lá vai receber essa planilha.
Quem não tá lá, quem não tá no nosso grupo, na nossa comunidade de sementes, entra, o link tá no... O link do grupo tá na minha bio, então vai lá, pega o link. Eu não sei se eu consigo... Ô, gente, alguém consegue colocar? Eu não sei se dá pra colocar. É que não tem como eu sair da live e pegar o link. Mas enfim. E é um grupo do WhatsApp, gente, super legal. Esse mês, o mês de janeiro, a gente focou em leitura. Então, todos os dias eu mandava uma meta para as pessoas e elas faziam ali o desafio, cumpriam a meta, ganhavam pontinhos, entravam no ranking. E em fevereiro a gente vai ter um novo desafio. E aí, quem tiver lá vai receber essa planilha. É bem bonitinha, que eu preparei bem especial para vocês. E ai, você viu? A Ju falou: olá, sementinhas. As pessoas do meu grupo são sementinhas. Somos todos sementinhas. E é isso, gente. Entrem lá para vocês receberem. E agora vamos para o momento esperado. Qual é o desafio de fevereiro? O que vocês acham que é o desafio de fevereiro? Tô até pensando em mudar para corrida aqui. Correr uma maratona em fevereiro. É o nosso desafio. Vamos ver se alguém tem opiniões de qual será o desafio de fevereiro. Fazer o André comer salada. Esse é o nosso desafio. Comer salada, me lascar. Gente, em fevereiro, levantamento de garfo. É uma boa. Ajudar o André. Salada. Muito bem. Como nesse ano, né, a gente quer focar em bons hábitos, não é prefeita, é mãe, que faz muito mais por nós. Comer salada todo dia. Ai, que bonitinho, gente. Olha só. A pessoa que nunca fez live. Cadê? Vamos fazer de novo. Começou, não sei se tá clicando. Oh, que fofo. Enfim. Não vai ser comer salada. Então, assim, quem não come salada, ainda vai ter que comer, tá? Quem não come salada vai conseguir participar do desafio. O desafio vai ser de alimentação de uma forma geral, melhorar a alimentação, hábitos alimentares. Então, ninguém vai ter que fazer dieta, tá bom? Ninguém vai ter que fazer dieta, mas o desafio vai ser assim, a gente vai ter ali uma quantidade de água. Quanto de água você bebeu? Tipo, eu bebi 1,5 litro. Pelo amor de Deus, né? Sai da minha live. Você tomou 1,5 litro de água, você sai da minha live, entendeu? E volte aqui quando você tiver tomado no mínimo 2 litros. Então vai ser isso, as pessoas vão pontuar de acordo com os hábitos que elas tiveram no dia. Isso é para ajudar vocês inclusive eu, né, nos ajudar a ter hábitos melhores, sem, tipo, excluir ninguém. Eu não como salada, não vou poder participar. Não, você vai poder. Mas se você comer salada, você vai ganhar mais pontinhos. Entendeu? Se você tomar mais água, você vai ganhar mais pontinhos. Se você tomar coca normal, eu peço que melhore e tome uma coca zero. Que mais? Eu tomo café com açúcar. Minha filha, em pleno 2024, vamos melhorar isso, por favor. A mulher diz isso não, bebo 500 ml tem dia não, gente. Pelo amor de Deus. A aguinha, a gente vai fazer uma continha aí, ó. Acho que são 36 ml por quilo de peso. Faz aí o quanto você precisa tomar de água. Acho que a gente podia começar com uns 3 litros, vai? 3 litros. Mas enfim, aí inclusive para as minhas sementinhas que já participaram do Desafio Papiro de leitura, que eu mandava uma meta por dia, esse também vai ser, a dinâmica vai ser um pouco diferente, o desafio não vai ser diário, eu não vou mandar assim um desafio, realmente vai ser uma coisa mais global. Você bebeu água, você ganha ponto, você bebeu café sem açúcar, você ganha ponto, você comeu salada, você ganha ponto. Com algumas novidades que eu não quero contar pra vocês, mas tem uma novidade diferente. E o bônus a gente vai manter também. De vez em quando eu vou mandar um bônus lá pra vocês. Isso eu vou mandar lá no WhatsApp e vai ser esporádico. E eu acho que... Acho que é isso. Vamos ver aqui os comentários. Como mensurar? Seria bom um app de beber água. Então, essa parte de água, acho que vocês não usam garrafinha? A garrafinha que me ajuda a contabilizar quanto de água eu bebi. Se vocês não usam garrafinha, eu recomendo, porque daí fica muito mais fácil de você entender o quanto você bebeu. A Ju, amei, vou gabaritar. Ganha pontos quando bebe uma cervejinha. Eu tô no top 3, então, nesse desafio. Por favor, né, Domi? Por favor. Não espero menos de você. Pelo que estou vendo, é o equilíbrio da Letícia. O bicho é o meu equilíbrio. É isso aí, gente. Mas eu vou beber 5 litros se for pra ganhar. A sementinha aqui vai tudo virar planta com tanta água.
Já venceu o açúcar e o refrigerante. Ai, arrasaram, gente. A pessoa que toma café sem açúcar tem muito ódio na vida. Claro que não, cara. Café sem açúcar é delícia. Se quiserem me mandar, veja a quantidade de água pro pessoal do grupo, de acordo com o peso. Café sem açúcar ganha ponto? Ganha ponto. Café sem açúcar vai ganhar ponto. Os pontos serão cumulativos? Continuaremos contabilizando com os pontos da leitura? Não, vai ser um desafio completamente novo. Até para dar oportunidade para quem tá chegando, né? Senão desanima o povo que tá chegando agora, que quer entrar agora, e se tipo, contar com o desafio de janeiro, o pessoal acha que pode desanimar. Então a gente começa um desafio novo, do zero, todo mundo zeradinho de pontos. E aí, café com adoçante. Café com adoçante tá no meio, vai, não é tão ruim como com açúcar, não é tão bom quanto o sem nada. É isso. Então, assim, hoje é dia 28, temos até o dia 31, desafio papiro. No dia 1º de fevereiro a gente começa esse desafio. Vai ser muito legal, eu quero ver todo mundo participando, porque todo mundo vai ganhar ponto. Não é possível que vocês não vão comer uma fruta no dia, não. Todo mundo vai ganhar ponto, então ninguém vai ficar zerado. E quem toma café sem açúcar e sem café? Olha, a pessoa que não toma café, eu vou ter que dizer isso, eu sou amante de café, mas eu vou ter que dizer que a pessoa que nem toma café, ela deveria ganhar ainda mais pontos, né? Porque o café, ele tem propriedades boas, mas ele também não é das melhores coisas do mundo. Já vou começar a tomar até café, eu tirei o café, chá sem açúcar vale. Passei a tomar café sem açúcar quando misturei com leite vegetal. Mas é isso, gente. Eu tô super animada pra fevereiro. O desafio de janeiro foi muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, que tá participando do desafio, que tá engajado, o pessoal que entrou na live. Muito obrigada. E vamos, que em fevereiro tem mais. Estou super animada. E obrigada pela participação de todos. A gente vai conversando. E quem não tá no grupo, entra no grupo, seja uma sementinha você também. Lembrem que toda a grande árvore já foi uma sementinha, que somos todas sementinhas querendo ser melhores em 2025. Muito obrigada, gente. Beijo, boa noite.